Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos, que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos falar sobre esse texto de Atos 16, do 22 ao 31. O título é esse daí, ó, Canções na Prisão. O que quer dizer, né? Que no momento difícil da vida, que você louve a Deus mesmo nos momentos difíceis. Vamos lá. Adoração de Jó. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. A gente começou com esse texto porque está falando de adoração em meio a momentos difíceis. Aqui é o momento em que a casa cai em cima dos filhos de Jó. Estavam os filhos de Jó, 10 filhos ele tinha, e um vento que é algo que não é provocado pelo ser humano, né? Algo que vem como se fosse da parte de Deus. Aqui, na verdade, é Satanás que está provocando essas mortes, porque Deus assim liberou para que se fizesse. Era um teste na vida de Jó, teste dificílimo, né? E tinha tudo para que Jó já renegasse Deus já ali, né? Porque foi algo que Deus poderia, digamos assim, não permitir, né? Poderia aniquilar, mas ele permitiu, e mesmo assim Jó, ao invés de reclamar, de murmurar, Jó adorou. Está aí Jó capítulo 1, versículo 19 e 20, uma grande lição para a nossa vida. A adoração de Moisés. Aqui Moisés adora a Deus porque passou o Mar Vermelho, né? E o Mar Vermelho caiu em cima do inimigo. Aqui nesse momento o povo adora a Deus pelo grande livramento, né? Diferente de Jó, agora é um outro momento, agora é uma adoração por um benefício que recebeu. Então são dois momentos até aqui diferentes. Um é por uma grande tragédia na vida e mesmo assim Jó adora a Deus. Aqui um grande livramento para todo o povo e Moisés e todo o povo adoram e cantam ao Senhor. A adoração de Davi. A adoração de Davi, que está aqui em 2 Samuel 12, 19 e 20, a gente vê que também é num momento difícil. Aqui Davi perde o seu filho, que morre, filho dele com Batseba, morre, e ele estava em jejum até o momento, e de repente um servo vem e diz, ó, a criança está morta. E aí Davi diz aqui, ó, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então são momentos que a gente precisa aprender, é muito difícil, tem que estar realmente muito, com o coração muito em Deus, mas é assim que Deus quer que a gente haja, porque a gente tem recebido os benefícios, recebido os benefícios, recebido os benefícios, e de repente quando vem algo difícil na nossa vida, a atitude que a Bíblia aponta que a gente precisa ter é essa aqui, tanto a de Jó quanto aqui a de Davi, nos momentos difíceis, né? É muito complicado, a gente é frágil como ser humano, né? Coisas difíceis que vêm até a nossa vida, a gente às vezes não tem é, essa esse pensamento de falar, vou adorar a Deus, mas a gente primeiro, com a nossa fragilidade, a gente possa, às vezes, querer questionar, né? Mas a palavra de Deus diz para que a gente adore a Deus, adore a Deus. E são ensinamentos da palavra. A adoração de Paulo e Silas. Aqui o texto, né, praticamente que a gente estava falando, que é canções na prisão. Paulo e Silas estavam presos, já tinham sido açoitados, já tinham sido, né, já apanharam, e aqui eles estavam presos em correntes e eles adoraram a Deus. Eles estavam adorando a Deus e quando, de repente, as suas
as portas todas das prisões, com um terremoto, né, foi aberto. Mas antes disso, aqui, ó, Paulo e Silas sendo açoitados, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Né? Eles tiveram seus corpos machucados, né? Com os açoites. Havendo dado muito açoite, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Aqui está, né, as pernas no meio de madeiras, preso, com correntes, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Que essa imagem dá para os irmãos perceberem bem a luta aí que eles passaram. Cárcere inferior ou cárcere interior, né? Era um cárcere abaixo de uma prisão normal, era mais profundo, né? Um lugar com pouca entrada de luz e de ar, úmido e algumas vezes até fétido, né? Então não era um lugar agradável. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Como que a gente vê isso? Como eu agiria? Como você agiria se você fosse açoitado, fosse maltratado e fosse preso com grilhões, com, né, as correntes, por estar pregando a palavra de Deus, por estar querendo salvar aquelas pessoas que estavam te denunciando? Como é que você se sentiria? Você ficaria chorando, se achando injustiçado? Eu ficaria chorando, me achando que Deus me abandonou, que Deus é esse, que deixa acontecer isso comigo, estou pregando sua palavra e tal. Eu pensaria assim, você pensaria assim? Ou você adoraria a Deus, como Paulo e Silas fez? Esse é o exemplo que a palavra traz para nós, né? Que precisamos adorar a Deus em todo o tempo. Difícil? Muito difícil. A gente sempre fala dessa forma para que não pense que a gente aqui é super-homem, que a gente aqui é melhor que ninguém. Não, mas a gente pelo menos tem um amparo bíblico que homens como nós passaram por situações difíceis e tiveram atitudes de grandeza. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, não só de Paulo e Silas, mas de todos ao redor. E o carcereiro logo pensa em tirar sua vida, né? Pensando que os presos ali tinham fugido, falou, vou me complicar com o imperador, né? Ele vai mandar cortar minha cabeça e toda a minha família. Então ele tenta se matar. Mas Paulo fala para ele: não faça isso, não faça isso, pelo amor de Deus, porque todos estamos aqui. Meu irmão, hoje tem esse negócio de indulto de Natal, que os presos são liberados com tornozeleira, com aquela ordem toda para voltar. Ninguém volta. Imagine aqui numa situação em que o, a prisão deu terremoto e eles poderiam ter fugido e simplesmente eles têm a atitude de permanecerem dentro da prisão. Só Deus mesmo, né, que faz essa coisa por amor ao carcereiro que ali estava, que ia tirar sua própria vida. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Esse foi o carcereiro. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Essa é uma bênção que a palavra de Deus tem para nós. Mas significa que é algo automático, que simplesmente eu, como chefe de família, aceitei a Cristo e a minha família toda vai ser salva automaticamente? Não. Porque nós vamos ver pelos textos, nesse contexto aqui, que Paulo foi até a casa deles e falou e pregou a todos da casa. Pregou à esposa do carcereiro e aos filhos dos carcereiros. Porque a palavra precisa encontrar guarida nos corações. E as pessoas precisam aceitar. Não é algo automático. Senão seria fácil, né? Basta um chefe de família querer Cristo e toda a família é salva automaticamente. Mas Deus trata com cada um individualmente. Então aqui, ó, adoremos ao Senhor independente
do lugar e situação. Davi e sua harpa, com lindos salmos de louvor, né? E aqui Paulo e Silas no cárcere louvando a Deus nas adversidades. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que Deus possa ter abençoado os irmãos, até aqui essa mensagem, que você possa ter, e eu também, esse entendimento de que devemos adorar a Deus em todo o tempo. Que Deus não permita que coisas ruins, tragédias aconteçam na nossa vida. Mas se, porventura, acontecer algo que não estava nos nossos planos, que a gente procure manter a nossa mente voltada para Deus, para que o Espírito Santo possa se mover em cada momento difícil ou não da nossa vida, para que a gente possa se voltar para Deus com um agradecimento, com gratidão, né, por tudo que fez e ainda fará, e por ter nos dado o poder de ter a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.